Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise científica bem interessante, que investiga uma questão fascinante: a relação entre a ansiedade e uma prática de cura milenar. Vamos entender o que a ciência tem a dizer sobre isso. Bem, a ansiedade é algo que quase todo mundo conhece, não é? Especialmente em momentos de vulnerabilidade. E esta análise se concentra justamente em dois cenários bem específicos. Aquela ansiedade que bate antes de um procedimento médico e também a que acompanha quem convive com uma doença crônica no dia a dia. E aí surge a grande questão. Diante de um problema tão presente, será que uma terapia energética como o Reiki poderia de fato ser uma solução nos dias de hoje? E mais importante, essa ideia se sustenta quando a gente olha com a lupa da ciência? Para quem não conhece, o estudo define o Reiki assim: é uma terapia japonesa classificada como uma terapia de biocampo complementar e de baixo risco. A ideia principal é reequilibrar o sistema energético do corpo, que pode ser afetado pelo estresse e por emoções negativas. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Em vez de fazer um novo experimento do zero, os pesquisadores decidiram olhar para trás e analisar tudo o que já havia sido publicado de relevante sobre o assunto. A ideia era juntar as peças do quebra-cabeça. E esse método poderoso tem um nome: meta-análise. Pense nela como um estudo de estudos. É uma das ferramentas mais fortes que a ciência tem, porque em vez de se basear em uma única pesquisa, ela combina os dados de várias, buscando um consenso, uma visão mais completa do cenário. E olha, o processo para chegar a essa visão completa foi super rigoroso. É como um funil. Os pesquisadores começaram com um universo de 300 artigos. Daí, foram filtrando, primeiro pelos títulos, depois lendo os resumos, os textos completos, até chegar num grupo bem seleto, de apenas 13 estudos que atendiam a todos os critérios de qualidade. E esses 13 estudos, juntos, somam um total de 824 participantes. Ao combinar os dados de tanta gente, a análise ganha uma força estatística muito maior do que qualquer um desses estudos teria sozinho. Certo? Então vamos ao que interessa. Depois de todo esse trabalho, todo esse filtro, a pergunta de $1 milhão. Afinal, o Reiki funciona para reduzir a ansiedade ou não? A resposta está em grande parte nesse número, menos 0,82. Esse número é a chave de tudo. É a diferença média padronizada que a análise encontrou. Vamos guardar ele por um instante. E o que esse número significa na prática? Bom, ele representa a principal conclusão do estudo. Em estatística, um tamanho de efeito de 0,8 é considerado grande, e o sinal negativo indica uma redução. Ou seja, juntando tudo, os dados mostraram que o Reiki teve sim um efeito forte e estatisticamente significativo na diminuição da ansiedade. Só que a história não é tão simples assim. As médias gerais muitas vezes escondem detalhes importantes. Então a análise foi mais a fundo para entender se o Reiki funcionava da mesma forma para todo mundo e em qualquer situação. E ao separar os participantes em grupos, um padrão começou a aparecer. A terapia se mostrou especialmente eficaz para pessoas com doenças crônicas, como fibromialgia e depressão, e também para a população adulta em geral. Agora, o curioso é que para pacientes prestes a passar por cirurgias e para pacientes com câncer, os resultados já não foram tão consistentes. Ou seja, a mensagem aqui é bem clara. O contexto do paciente parece importar, e muito. O tipo de ansiedade e o estado geral de saúde da pessoa parecem influenciar diretamente a eficácia do Reiki. E tem mais uma variável que os pesquisadores investigaram: a dosagem. Isto é, será que a quantidade de sessões de Reiki fazia alguma diferença no resultado? E aqui a gente encontra um dos achados mais curiosos de todo o estudo. Tratamentos mais curtos, com 3 sessões ou menos, funcionaram bem. Tratamentos um pouco mais longos, de 6 a 8 sessões, também, mas por algum motivo, a faixa do meio entre 4 e 6 sessões não mostrou um efeito significativo. É uma daquelas perguntas que ficam no ar, sabe? Um mistério para pesquisas futuras. Então, vamos amarrar as pontas. O que a gente tira de tudo isso? Primeiro, a mensagem geral é positiva. O Reiki parece ter um efeito real e grande na redução da ansiedade. Mas os detalhes importam. O efeito muda dependendo de quem recebe a terapia e também de quantas sessões são feitas. Mas por que essas diferenças todas? Os próprios pesquisadores dão uma pista. Eles sugerem que fatores individuais, como o estado de saúde de cada um, a condição psicológica e até mesmo o que a pessoa espera do tratamento, podem ser a explicação para essa variação nos resultados. A ciência, com certeza, vai continuar investigando os mecanismos por trás de terapias como o Reiki. Mas isso nos deixa com uma reflexão final. Do ponto de vista de quem busca alívio, e considerando uma terapia de baixo risco, até que ponto o porquê importa quando o que já parece funcionar para tanta gente? Fica aí a reflexão.